Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. Prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado, sou grato por isso. Outro sim, a senha do canal, @o irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo no seu celular à direita uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela e abre uma em cima maior, você clica de novo e abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui é ensinar para você quem é Jesus, onde ele está e o que ele pode fazer por mim, por você, por toda a humanidade. E outro sim, os versículos que eu estou fazendo o vídeo, os que estiver em parábola ou em figura, que é a mesma coisa, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abri-las para você, para que você ouça e entenda e compreenda, tá? Isso que eu estou fazendo aqui se o Senhor Jesus me permitir, viu, meu irmãozinho? Se ele me permitir fazer essas coisas, se não permitir, nós ficar para a próxima que ele permitir, tá certo? Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o Criador do universo. Jesus, tudo que existe no mundo, é ele que criou. Não existe nada que alguém fez. Ele que fez tudo, tá? Jesus é Deus, é o próprio Deus. Jesus é santo. O único santo que existe é Jesus. Existe aí santo de homens, tá? Aí é santo de homem. Mas santo é Jesus, tá? O único santo que existe é Jesus. Então, são ele. E nós somos criatura dele, feito exclusivamente para ele, tá? Aí você pergunta, mas por que nós somos criatura exclusiva dele? Nós fomos feitos para carregar o santuário dele. Qual é o santuário dele? É o Espírito Santo, que quando ele morreu e ressuscitou, aquele Espírito é que ele derramou em nós. Está escrito lá no livro de Joel, capítulo 2, e o versículo 28. E derramou o Espírito dele em nós, ali já nos dando a salvação e livrando nós dos pecados que nós não conseguimos passar por eles, que é os pecados da Torá, tá? O povo do dilúvio não passou, o da lei do primeiro século, é para Israel, não passaram também, tá? Então foi por isso que ele morreu e derramou o Espírito dele em toda a carne, já dando nós a salvação, que seria aquela que nós tínhamos que passar pela lei e não conseguimos passar. Nós que eu falo é o ser humano da época, viu? Não conseguimos passar. Então é só para você ver. Este é Jesus. Por isso que ele nos deu esse Espírito para nós carregar. Ele morreu em carne e vive em Espírito, só que vive dentro de mim, dentro de você e de toda a humanidade, tá? Onde tiver um ser humano, Jesus está presente, tá? Então, quando você vai fazer algum mal para o seu irmãozinho, para a sua irmãzinha, toma cuidado, porque Jesus está lá dentro dela também. A vida dela é Jesus. A sua vida é Jesus. A minha vida é Jesus. Que é esse Espírito Santo dele que está dentro de nós, que é a nossa vida. Se ele sair, nós somos mortos, tá certo? Isso é só para você entender. Aí nós vamos dizer assim, mas aonde que Jesus vive? Eu acabei de dizer, né? Vive dentro de mim, dentro de você e de todo ser humano. É onde ele vive, onde ele mora, dentro de nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus vivo. É isso que nós somos, tá? Na verdade, esse é o carro-chefe. Somos morada do Espírito Santo, do Deus vivo. Deus não morreu, Deus está vivo, tá? Ele fez a parte da morte, simbolizando a morte, e o renascimento e a sua ressurreição. Ele vive e está vivo, e o Espírito dele está em mim e em você, em toda a humanidade. Foi para isso que ele morreu, viu? Então, ele está em todo canto que você possa pensar. Aí você diz, mas o que ele pode fazer por mim? O que você pensar, ele pode fazer por você. Tem um pequeno probleminha, meu irmão. Deixa eu explicar para você. Existe o livre-arbítrio. Jesus, se ele quisesse, tinha feito obrigado nós seguir a ele, tá? Ele não, ele deixou livre. O livre-arbítrio, você pode seguir a sua carne, que a gente fala quando está fazendo coisa errada, é a coisa da carne, tá? Você pode seguir ela e pode seguir Jesus. A escolha é sua, ele não escolhe não, é você que escolhe. Se você quiser seguir ele ou seguir a sua carne. Então, é só para você saber.
Então, aí, se você está seguindo a sua carne é o quê? Querendo as coisas, tudo que você vê, eu quero, é meu, é meu, é meu, é meu, é tudo, isso é coisa da carne. Você quer ostentar as coisas, coisa da grife, de moda, então você quer, isso é coisa da carne. Agora, quando você está levando um prato de comida para um irmãozinho que está passando necessidade, é coisa do Espírito, você está servindo a Deus, porque você está fazendo coisa de boa vontade, coisa necessária. Você trabalha, levanta de madrugada para ir trabalhar, 5, 4 da manhã para ir trabalhar, coisa honesta, para ganhar o seu pão em cada dia, honesto, está seguindo o Senhor Jesus. Você, mesmo que você não siga a letra ao Senhor Jesus, mas você já tem o temor dele. Então, com pequena força, você já começa a ir para a palavra, que é para a Bíblia, tá? A Escritura, para saber mais o que ele quer de você. E você, cada dia, se você não está entendendo, você vai pedindo, ele vai te ensinando a você aonde você vai andar, o que você precisa fazer, caminhar, o seu entendimento, e vai te dando, e vai cada dia te lapidando mais, até que você se transforma em um diamante para ele, tá? Nós, o ser humano, já somos a menina dos olhos de Deus, é o que está escrito na Bíblia, tá? Foi a maior criatura que Deus fez, foi o ser humano. Então, só para você ver. Mas e você indo fazendo as coisas de Deus, as coisas, só as coisas certas que eu estou dizendo, não está nada de errado, Deus está te lapidando. Você vai chegar numa hora que você vai virar um diamante exclusivo do Senhor, tá? Por quê? Você está fazendo só a coisa certa, nada de errado, deixando tudo erro. Você viu o erro, você começou a entrar no erro. Opa, aqui eu vou sair fora, aqui eu não posso entrar. É a terra proibida, proibida contra o meu Senhor. Então eu não posso ir. Eu vou tirar algo de algum irmãozinho meu? De jeito nenhum. Eu posso até ir perto, mas nada feito, estou fora. Eu vou prostituir? Nem no sonho. Se eu sei que é pecado contra o meu Senhor, para que eu vou fazer isso? Eu não tenho necessidade daquilo ali. Deus já deixou o casamento, eu vou casar, arrumar uma esposa para mim, ela vai arrumar um marido para ela. Isso é a coisa correta que Deus deixou. Então, nós não precisamos de prostituição. É por causa da carne que nós ficamos com esse negócio de ir atrás de prostituição, tá? Mas quando você está do lado de Deus, a coisa certa, você tem o seu marido, a sua esposa. Se você é solteiro, você vai estar namorando, arrumar seu namorado, casar e ter uma família. Isso é bom na presença dos olhos de Deus, tá? Então é isso que nós devemos fazer sempre. E se você está no caminho errado, saia dele e agradece ao Senhor, e aí você faz o seu pedido. O que você pedir, ele vai te conceder para você. Você só precisa estar no caminho dele, não fazendo coisas erradas em pecado, eu quero dizer, tá? Coisa que é pecado, não faça. Só fazer coisa que pertence a ele. E outra, se aonde você está não te ensina corretamente quem é Jesus, onde está, faça que nem eu, meu irmãozinho. Procura um lugar que ensina, tá? Eu, graças a Deus, encontrei vários apoios. Eu encontrei, não, o senhor que me levou naqueles departamentos, tá? Vários apoios. Não é que eu fui aprender com o que o irmão estava falando, não. Eu aprendi ler a Bíblia, buscar as informações que estão na Bíblia, não escutar o homem, tá? Eu aprendi isso aí. E isso aí, eu creio que foi com a ajuda do Espírito Santo que foi me dando, que vi que eu estava correndo atrás e não achava aquilo que eu estava procurando, estava achando, e foi me dando. E dá para você também, se deu para mim, dá para você. Eu tenho todas as certezas do mundo. Se você buscar o Senhor Jesus de todo o seu coração, tudo que você pedir, Ele te dá. Tudo, tá? E foi mais ou menos como eu busquei o Senhor, tá? A minha fé foi aumentando no Senhor, que eu fui começando a saber quem era Jesus, onde que ele estava, e aí eu fui começando a entender a palavra de Deus. Não adianta eu ler a Bíblia literal não, tá? Não adianta. É melhor nem ler, porque você vai ler literal, não vai entender nada e vai falar besteira atrás de besteira e escutar a besteira dos outros, que achando que os outros estão achando que tá adorando você ou procurando um sarpão para pegar você, viu? É só isso aí que você vai ver. Agora você pede Jesus para te ensinar você ler a Bíblia corretamente, aprender e entender o que está escrito nos versículos, que a maioria estão tudo em parábola, tá? Aprender, e aí você vai aprender e vai seguir Jesus, ser um cristão de verdade. Tá certo, meu irmãozinho? Eu quero trazer você aqui mais um versículo aqui da palavra de Deus, para que nós possamos meditar nas maravilhas que ele tem aqui para nós.
Que aqui, na verdade, meu irmãozinho, só tem maravilha, tá? Aqui não tem negócio de coisa lá, não. Aqui é coisa, palavra do Senhor mesmo. Olha só essa daqui que maravilha. Aqui está escrito assim, ó, a palavra está perto de ti, na tua boca. Oh, glória, hein? Essa palavra ela se encontra no livro de Romano. O capítulo é o 10 e o versículo é o 8, que diz assim, tá? Mas que diz a palavra está perto de ti, na sua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Oh, aleluia, hein? Vou ler de novo esse versículo, meus irmãozinhos. Quero ler de novo para ficar bem fixado em nossos corações. Presta atenção. O versículo é o 8. Mas que diz a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, você tem que estar com essa palavra na sua boca, no seu coração, a palavra da fé, que você vai, cada dia, vai crendo mais no Senhor Jesus. Ah, isso aqui o Senhor Jesus falou. Nós precisamos, como no começo, meus irmãos, nós precisamos muito do livro de João. Tem muita coisas boas ali que o Senhor está ensinando para os discípulos em vida, quando ele era Jesus de Nazaré. Só que aquilo ali era simplesmente uma profecia que ele estava dando. E no apóstolo Paulo está tudo sendo já realizada. Aquelas profecias que ele estava falando para os discípulos dele lá, para João, Pedro, Mateus, Tiago, um monte deles, então o resto dos discípulos, então ele estava tudo contando, nós precisamos aprender aquilo que ele estava falando para os discípulos, tudo foi acontecido, tudo que ele estava falando, ele estava ensinando em carne, para quando ele morresse, eles acreditassem no que ele tinha dito. Foi para isso que ele foi dito ali. Então nós precisamos aprender ali também, que é mais ou menos isso aqui, ó. Saber onde que fica essa palavra? Ela tem que estar na nossa boca, pertinho de nós, na nossa boca e em nosso coração. Essa é a palavra da fé. Nós precisamos muito dela. Ter ela na nossa boca, saber que a palavra é do Senhor Jesus, a nossa fé vai cada dia crescendo mais, vai cada dia aumentando, tá certo, meu irmãozinho? Essa é a palavra muito boa que nós precisamos guardar no nosso coração. Qual é essa palavra? Essa palavra que tudo que representar Jesus é a palavra. Falou em Jesus é a palavra, porque Ele é a vida, Ele é tudo. Jesus é tudo para nós, tá? Se Jesus sair de nós estamos mortos, só para você ter ideia, tá? Se Jesus sair, nós caímos um corpo morto. Então, Jesus é tudo. Essa palavra, eu achei ela muito boa, eu achei ela apropriada na hora certa que eu estou, se o Senhor Jesus me permitir, estou procurando ensinar para você e ver essa palavra aqui agora, esse versículo, eu achei, no meu ponto de vista, muito importante para que todos nós ficamos sabendo mais, guardar a palavra do Senhor, ela precisa ser guardada, tá? Em nossa mente e nosso coração. Não deixar outro ser nenhum ocupar esse lugar, tá? Nenhum ser, tá? Esse lugar é ocupado exclusivamente dele. Ninguém toca nele, tá? Você vai na Bíblia e procura, vai lá na Bíblia, se você ler um versículo e não entendeu, você procura ajuda. Se você quiser procurar o irmãozinho e expor o seu problema, se eu tiver condições, eu vou também tentar te ajudar, mas se eu não conseguir, eu vou te aconselhar a algum lugar que você vai encontrar a resposta, tá? Eu procurei muitas respostas aí na mídia, tá? No Google, vamos dizer que é o mais forte deles, e não obtive aquelas respostas que eu tive, umas 2 ou 3, tá? E eu tenho elas hoje, graças a Deus, o Senhor me deu elas. Eu fui lá na Bíblia e encontrei onde o Senhor foi me levando, e eu encontrei aquilo que eu estava procurando, a qual não foi me dada, tá? Então, eu não sei se ele não sabe, se foi arriscado do computador deles, porque é difícil, se está no computador, fica quase impossível você omitir uma resposta. Se você clicar lá a pergunta, a resposta sai na hora, não é para depois não, né? Então, eu também não obtive, tá? E às vezes você procura e não tem, e fica
ilustrado com aquilo ali, né? Caramba, procurei isso aqui tanto tempo, em tanto lugar e ninguém sabe. Isso aqui é conversa para boi dormir, mais ou menos é o que vem na cabeça, tá? Mas não é não. Se a palavra estiver te incomodando você pode ir atrás que você vai encontrar ela. Tá? Se você está incomodando, é porque é o Espírito Santo que está querendo te ensinar aquela palavra de qualquer jeito. E às vezes você não está achando, fica nervoso, mas não fica nervoso não. Pede a calma para o Senhor e batalha, e vai atrás, vai para a Bíblia, vai para quando você pensar que não, você topa com ela. Aí, meu irmão, se você encontrar uma palavra boa na Bíblia, você vai lá, anota no seu caderninho, onde você está conseguindo guardar as coisas, anota, deixa lá anotado. Às vezes você não precisa dela naquele momento, mas amanhã, mas eu vi isso aqui em tal lugar e agora eu não lembro aonde. Ah, mas você marcou, tá marcado. Você vai lá e procura, tá aqui, tá marcado aqui. Eu marquei muitas coisas no começo, assim. Eu li a Bíblia por não cheguei a contar assim de cara não, mas mais de umas 10 vezes, tá? Devido procurando às vezes uma palavra que eu havia perdido e não achava, e eu sabia que eu tinha visto na Bíblia e não achava onde que estava aquilo, e procurando e olhando e vasculhando, até que o Senhor Jesus foi me dando, eu fui encontrando aquelas palavras que eu estava procurando, outras eu estava assistindo alguma outra coisa, aquela palavra saía lá naquele outro programa, aí eu já marcava onde, opa, essa palavra eu estou procurando faz tempo, já anotava e assim, graças a Deus eu estou indo caminhando na presença do Senhor Jesus, nesse meio, nesse modo, certo, meu irmãozinho? Eu desejo isso aí também para você, tá? Se você tem uma palavra que você está procurando, você viu aquela palavra e não está achando, ou escutou alguém falando e não está achando, não descansa não, pede o Senhor Jesus misericórdia e começa a batalhar e procurar, vai lendo os livros, uma hora você vai chegar nele. Uma deles, o que eu te aconselho você, é as epístolas paulinas, tá? Praticamente toda a Bíblia está escrita ali, só que muito ela está em parábola. Você lê e não entende. Às vezes você leu aquilo que você está procurando, mas está em parábola e você não entendeu. Você precisa pedir também ao Senhor Jesus, pedir discernimento para que você possa ler os versículos que estão em parábola, para você ler e entender, tá? Para você começar a compreender os caminhos do Senhor. Tá? A Bíblia é em parábola, por isso muitas pessoas não lê ou não entende, lê, mas não entende também, tá? Porque o que tem de pessoa tentando destruir a Bíblia é perigoso passar da metade do povo que está na Terra, viu? Para destruição da Bíblia. Até, mais ou menos por aí. Então é só para isso. Tem que guardar ela no seu coração, que nem essa palavra aqui, que eu quero ver quem tira ela. Depois que você colocar ela no seu coração, quem tira. Por isso que eu vim aprender a Bíblia, aprender que Jesus vive no céu, por exemplo, mas quem é Jesus mesmo, eu vim aprender depois já de 55 anos. Então é para você ver. Eu gostaria que você ensinasse para os seus filhinhos, ainda pequenos, 5, 6 aninhos, já ensinando para ele aonde que Jesus vive, ele é um santuário de Deus, ensinando o caminho correto que ele deve andar. E aí ele não vai se perder nunca mais, eu garanto para você. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.